Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Seara de Jesus, esse nosso encontro semanal, onde temos a oportunidade de estarmos juntos novamente, de refletirmos, aprendermos um pouco sobre assuntos tão importantes no nosso dia a dia e também na nossa evolução espiritual. E também uma oportunidade de recarregarmos as nossas energias para mais uma semana de muito trabalho aí pela frente. Então, dessa forma, convido a todos aqueles que queiram a serenarem por um instante. Vamos juntos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade aqui dessa reflexão tão importante. Vamos pedir que seja um momento bastante proveitoso para todos nós e vamos então pedir licença para iniciar este trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então já dando aqui sequência, né, na nossa palestra, nós estamos estudando o livro Urgência aí nas últimas semanas. E o tema, o capítulo de hoje é o Almas em Prova, né? Então, alma é o espírito quando está encarnado na Terra e o espírito em prova, afinal, aqui na Terra nós estamos num ambiente de provas e expiações, que nós aí costumamos falar bastante, né? Acaba sendo muito tema aí de todos os nossos encontros. Uma vez que nós temos a possibilidade de aprendizado, a possibilidade de evolução, de aprimoramento no plano espiritual, mas através aí da ferramenta da matéria, né, das reencarnações, nós conseguimos aí então colocar em prova todos esses aprendizados. Temos oportunidades de expiações, oportunidades de resgate, né? E através do véu da matéria aí que realmente tudo o que nós aprendemos é colocado muito em prática. Então, nós temos aí durante a nossa jornada muitos desafios, né? Nós não temos grandes momentos de repouso, de descanso. Temos, né, aqueles momentos em que nós aí precisamos recarregar as baterias da matéria, descansar o nosso corpo físico, mas via de regra a nossa vida ela é turbulada, é uma vida corrida, é uma vida cheia de trabalhos, porque se nós estivermos muito no descanso, muito na tranquilidade, algo está errado. E nessa vida aí, então, que levamos, nós temos aí grandes desafios. O desafio primeiro aí de realmente arcar com a nossa sobrevivência física, material, através de um trabalho. Já temos aí oportunidade de nos desenvolver numa profissão, temos aí contato com outras pessoas, nós temos a nossa família de quem cuidamos e todas essas oportunidades diárias fazem com que a nossa vida seja bastante movimentada, faz com que a gente tenha bastante aprendizado, mas muitas vezes nós passamos por situações difíceis que realmente desafiam a nossa inteligência, desafiam a nossa paciência, desafiam a nossa resignação, desafiam a nossa fé, né? E é através desses desafios que vão acontecendo todos esses resgates e toda essa evolução espiritual, né? Então é basicamente através do trabalho aí que nós nos tornamos pessoas melhores do ponto de vista moral, melhores do ponto de vista intelectual também. Então nós vivemos nesse turbilhão maravilhoso aí, nessas oportunidades que Deus nos proporciona e graças a Deus sempre tendo espíritos amigos e outros espíritos exemplo ao longo da história da humanidade que nos encorajam a não desistir todos os dias. E quando fala do Almas em Prova, traz muito essa questão de todos esses desafios
né? E de quantas vezes, infelizmente ainda, nós todos aqui acabamos nos confundindo, acabamos nos perdendo e vamos por um caminho não muito agradável, né? E quando nós já temos aí alguma consciência dos nossos defeitos, alguma consciência de que o bem é que deve prevalecer na Terra, né? E inclusive a Terra vai evoluir quando o bem prevalecer sobre o mal. Quando nós temos essa consciência e nós vemos tantas situações, isso acaba nos chateando, né? E nós sabemos que ainda existem muitos irmãos em situações muito complicadas, em situações aí de guerras, em situações de fome, em situações de doença. E algumas vezes nós percebemos que é o próprio comportamento dessas pessoas que fazem as provas que nós passamos, que já são difíceis, elas se tornarem ainda mais difíceis. E como alguém no alto de uma montanha, nós, na nossa sabedoria, que nós já temos alguma sabedoria, quando observamos certos comportamentos em alguma pessoa, nós já podemos prever de antemão que essa pessoa vai sofrer ainda mais, ou vai causar um sofrimento ainda maior para outras pessoas, né? Quando nós vemos uma criança andando descalça, né, e falamos, poxa, coloca o sapato, porque nós sabemos que a criança pode machucar os pés, que a criança pode queimar os pés, que a criança pode cair, né? Quando nós vemos uma pessoa que, ao invés de se dedicar ao seu trabalho, começa a faltar todos os dias, começa a não se dedicar, nós já sabemos que esse caminho pode levar a uma demissão, pode levar aí a problemas maiores. Quando nós vemos uma pessoa que não tem bons hábitos alimentares ou realmente tem vícios da droga, do alcoolismo ou outros tantos comportamentos, nós sabemos que, via de regra, se essa pessoa não se melhorar, ela vai contrair uma doença, ela vai contrair aí dificuldades numa sociedade, né? Tudo isso. E o grande ponto do capítulo é quando nós vemos nossos entes queridos indo para caminhos aí desastrosos, vamos colocar assim, caminhos difíceis. Quando nós já temos uma carga de dores para suportar na Terra, já temos uma carga de resgates, já temos uma série de aprendizados que nós trouxemos e nós aí aumentamos toda essa carga com os nossos comportamentos. E quando nós vemos isso em familiares, em amigos queridos, isso machuca muito. E nós queremos dar conselhos, nós queremos ajudar ao máximo, nós queremos abrir os olhos dessas pessoas, e isso pode causar muito sofrimento. E aí tem alguns pontos de reflexão em relação a isso. Primeiro, em alguns casos, né, nós temos deveres mesmo com essas pessoas. Então, se nós somos pais, se nós somos mães, se nós somos familiares próximos, nós temos um primeiro dever ali de realmente educar esses seres humanos. Os pais têm a grande missão de educar, de na primeira infância colocar os valores, né, fazer com que essas crianças cresçam como homens de bem, entendendo os seus deveres, entendendo os seus direitos também, mas nós temos aí esse grande dever, o dever de apresentar Deus, de apresentar aí formas de desenvolvimento, colocar numa escola, receber uma boa educação, até que essa criança cresce e com todas essas ferramentas ela pode seguir o seu caminho, né? Então existe esse grande dever. Nós, como irmãos em Deus que somos, temos também o dever de estender a mão para os outros. Então,
aí através da caridade, através de conselhos, através do nosso exemplo, que vale muito mais do que palavras, nós temos também o dever de tentar angariar esses irmãos para o bem, de fazê-los irem para melhores caminhos, de darem oportunidades quando eles precisam, e nós temos aí possibilidades disso. Então, nós, como irmãos em Deus, como seres humanos no bem e como aí mentores de nossos familiares, nós temos esses deveres. E muitas vezes nós nos sentimos culpados quando vemos alguém indo para o mau caminho. Quando nós temos um filho que infelizmente vai para o crime ou infelizmente não consegue aí boas oportunidades de emprego ou entra para vícios, ou se afasta de Deus, né? Não necessariamente que tenha grandes vícios ou grandes problemas sociais, mas que se afasta de Deus e que aí acaba tendo outras condições, ou um filho que tem problemas psicológicos, que entra numa depressão, né? Todas essas coisas que temos, né, no nosso planeta. Quando nós vemos isso, nós muitas vezes podemos ficar nos sentindo culpados, né? De, poxa, onde eu falhei nessa educação? Onde eu errei? Por que é assim, né? O que eu poderia ter feito de diferente? E claro que essa reflexão ela é muito válida, porque também nos será cobrado aquilo que nós nos comprometemos a fazer aqui. Mas existe um limite. Quando nós fizemos tudo aquilo que estava no nosso alcance, ou até mesmo tudo aquilo que nós, na nossa evolução e no nosso entendimento, acreditamos que foi o certo, e mesmo assim estamos vendo essas pessoas desviarem por um caminho não muito bacana, nós também temos que saber lidar com isso. Nós não podemos nos sentir culpados por conta disso, né? Então, nós temos o dever, sim, com as pessoas, esse dever de auxílio, esse dever de educação, mas existe um certo ponto até onde nós podemos ir e nós podemos auxiliar de fato as pessoas. Quando as pessoas elas não querem ser ajudadas ou elas estão num estágio que elas ainda precisam passar por alguns ensinamentos, por algumas provas, nós vamos até um certo ponto e dali em diante é com a pessoa também de se transformar e de buscar aí oportunidades melhores. Nós também precisamos às vezes tomar cuidado de não nos acharmos os donos da razão, de vermos pessoas em situações ou tomando certas escolhas e pensando, ou até mesmo falando, poxa, mas você está errado, no seu lugar eu faria isso, no seu lugar eu faria aquilo. E é apenas tomar o cuidado de não querermos ser os únicos donos da verdade, de não deixar o nosso orgulho falar mais alto, porque nem sempre nós vamos ter a razão, né? Nós também estamos em evolução, nós também nos equivocamos. A nossa verdade ela também muda conforme passa o tempo, conforme nós estudamos e temos outras experiências e temos outros entendimentos também da lei de Deus. E então, né, nem sempre nós vamos ter a verdade, porque aí também podemos nos achar aí sempre certos e achar que o outro está no caminho errado e às vezes não. Às vezes também não tem o certo e o errado, tem pontos de vista diferentes, pontos de evolução aí diferentes, né? E toda essa diversidade também é bastante importante, todo esse nosso convívio é bastante importante para que juntos, então, a gente acabe crescendo. Então agora eu vou ler o que o capítulo traz, a gente comenta um pouco, não é um capítulo tão longo, né? E começa assim então. É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas na sombra de provação maior. Então, o fato de ver alguém que nós amamos em sofrimento já é um grande sofrimento.
almas queridas anestesiadas no esquecimento de obrigações que lhes dizem respeito, companheiros dominados por enganos que lhes furtam a paz, filhos marginalizados em desequilíbrios e amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que se lhes farão caminhos dolorosos. Então, os filhos marginalizados, né, os amigos que esqueceram das suas obrigações e estão se perdendo no mundo. Ao invés de reprová-los, que é o que nós, num primeiro momento, temos o impulso de fazer, né, de reprovar, de falar que está errado, de tudo isso, então, ao invés de reprová-los, se compadece deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Então, quando nós temos realmente uma situação que nós estamos vendo alguém indo por um caminho errado, nós temos que utilizar da nossa misericórdia, do nosso compadecimento, todos esses sentimentos de acolhimento e realmente de ter ali uma certa empatia por aquele irmão, né? E não simplesmente reprová-lo e recusá-lo, né? E também lembrar que nós temos as nossas obrigações, a nossa missão que nós abraçamos e que nós devemos continuar nela, né? Então, se esses irmãos, se essas almas permanecem conosco, tolera com bondade e os impulsos de incompreensão. Auxilia quando puderes, a fim de que se retomem na segurança de que se distanciam. Então, se essas pessoas permanecerem próximos do nosso círculo de convivência, tende bondade e segura ali o impulso de agir com incompreensão. Por outro lado, se essas pessoas abandonarem ou forem aí seguindo o seu caminho longe do nosso círculo de convivência, não impeça essa marcha no rumo das experiências para as quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-o com os teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que se consegues ajuizar quanto às necessidades de alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostras. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. Então, se esses irmãos estão insistindo nesses caminhos, né, e como eu falei anteriormente, nós vamos até certo ponto. Determinado ponto em diante, eles terão que seguir o seu caminho, eles têm o livre-arbítrio, e o que resta para nós é a oração e a emissão do pensamento no bem. Afinal, né, a oração é sempre muito válida, ela é sempre de muito auxílio, e o pensamento nós já sabemos que é energia. Então, se nós, ao invés de ficarmos aí nesse pensamento de nossa, essa pessoa vai se dar mal, nossa, que tristeza, nossa, que absurdo, vamos emitir pensamentos aí de bondade realmente e pensamentos para que essa pessoa em algum momento ela tenha a oportunidade de se reencontrar e voltar aí para o caminho de Deus. Vamos mais, que mais? São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise, corações que se renderam ao materialismo, seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram, ou espíritos queridos sob a hipnose da obsessão. Então aqui fala que esses acontecimentos são momentos de crise, são espíritos que ainda estão indisciplinados, que ainda não conseguem entender esse processo do autoburilamento, que é realmente o trocar os nossos defeitos por boas qualidades, buscando a nossa evolução.
e que também muitas vezes são pessoas passando por processos de obsessão de espíritos. Dentro do possível, se nós conseguirmos trazer essas pessoas para dentro de uma casa espírita, para dentro de alguma doutrina que consiga aí fazer essa transformação moral, né, é muito válido com certeza. Mas às vezes acontecem de que essas pessoas elas não aceitam ou não aceitam num primeiro momento e elas vão ter que trilhar esse caminho aí do seu livre-arbítrio até que em algum momento elas peçam ajuda ou elas mudem as suas próprias atitudes e elas consigam ir então se libertando desses processos. Embora pareça que não te amem, ama-os mesmo assim, porque geralmente quando acontecem essas situações, muitas vezes acontecem também as intrigas, as brigas, os distanciamentos. Quando nós vemos um ente querido fazendo algo totalmente contrário daquilo que nós ensinamos ou daquilo que nós acreditamos, e essa pessoa parece que está nos machucando diretamente, podemos pensar, poxa, não me ama, não gosta de mim, não se importa, não tem um mínimo de consideração, porque se tivesse não estaria fazendo tais atitudes. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é o estágio do entendimento, é o nível de compreensão né, que as pessoas estão. Então, mesmo que pareça que elas não estejam nos amando ou tendo consideração por nós, nós, como bons filhos de Deus, temos que amá-las mesmo assim. Afinal, o amor, ele não pede nada em troca, ele apenas ama, né? Entretanto, se te permutam a fé por insegurança ou se trocam a luz pelo nevoeiro, não precisas acompanhá-los porque os ames. Se tudo já fizestes para sustentá-los em paz, entrega-os à escola do tempo de que ninguém se desinteressa. Sabe quando nós tentamos salvar alguém que está se afogando? E sempre falam, poxa, você não pode entrar porque na água, porque a pessoa ela pode ficar desesperada e você vai se afogar junto. E o correto é você tentar resgatá-la de fora, jogando uma boia ou alguma coisa que essa pessoa consiga sair. E a mesma coisa aqui, então não é porque nós amamos as pessoas que nós temos que seguir o mesmo caminho tortuoso que elas estão seguindo. Nós temos que seguir os nossos valores, seguir as leis de Deus, tentar trazer as pessoas para junto de nós, mas em determinado momento só dando tempo ao tempo, as situações se resolvem. Então, não é porque nós amamos as pessoas que também nós temos que segui-las. Muitas vezes a melhor escolha, por mais dolorida que seja, é a distância e deixar que o tempo se encarregue de organizar tudo, né? Os que procuram voluntariamente os espinhos e as pedras, um dia voltarão à seara do bem. Onde estiveres, abençoa-os, como estiverem, abençoa-os. E ainda que isso te doa ao coração, continua fiel a você mesmo, no lugar de servir que a vida te confiou, porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor com que vela por nós. Então, o grande ensinamento, né, aqui no final é que Deus ama todos de forma igual, Deus criou todos de forma igual e Deus dá oportunidade a todos de forma igual. Dentro do possível, nós temos que nos ajudar, dentro do possível, nós temos que nos amar, mas cada um acaba de forma individual, por mais que a gente viva em sociedade, por mais que a gente viva em família, e isso seja muito importante, no final das contas, o progresso moral, a evolução, ela acontece de forma individual, através das escolhas, através das lutas de cada um, através do livre-arbítrio de cada um. Então, no final, todos estarão ali no bem, né? Estarão ali seguindo as leis de Deus,
mas cada um aí é que sabe qual caminho vai tomar aí para chegar nesse estágio de evolução. Tá bom? Então é isso, né? Vamos aí sempre agradecendo a Deus e agradecendo ao Mestre Jesus por seus ensinamentos, por seus exemplos aí que nos auxiliam todos os dias. Vamos pedir aí que sejamos sempre seus seguidores e vamos sempre, nesses momentos difíceis, vamos sempre tentar lembrar de suas lições e de seus exemplos e pensar como Jesus faria nessas situações. Então, uma excelente semana a todos, muita paz a todos, graças a Deus.